A pergunta é a seguinte: como é que eu me livro de certas amarras, certos pesos que eu vou carregando na minha vida? Existem pesos que são fruto de erro, pecado, e existem pesos que são simplesmente lembranças ruins que eu tenho do passado. Olha só que interessante, aqui em Filipenses capítulo 3, verso 13 diz: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Então, o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que eu preciso me desvencilhar das coisas do passado. Se são erros, pecados, eu preciso confessá-los, pedir perdão e seguir adiante. Se são decisões que eu tomei em relação a terceiros e eu ofendi alguém, etc., eu resolvo isso também. Se a pessoa não está mais entre nós, eu resolvo isso dentro de mim. Como? Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu ofendi pessoas, já não posso mais pedir perdão para elas, etc. E eu te peço perdão em nome de Jesus e afasto-me desses pensamentos. Se são traumas complexos, etc., eu faço exatamente isso que Paulo disse. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Eu preciso dar um ponto final, eu preciso virar página. Tá certo? Eu não posso viver em função das coisas que eu perdi, por exemplo. Vou dar um exemplo. Em 2011, né, eu perdi meu pai. Meu pai sempre foi um porto seguro, sempre foi uma âncora para a minha vida. Não convivi tanto tempo com ele, porque logo aos 17 anos fui morar fora, depois voltei, fiquei 1 ano morando com ele, depois já fui morar fora de novo, depois já me casei e começou a minha vida pastoral, etc. Depois voltei e convivi com ele por 8 anos. Depois viajei para outra cidade, fiquei 2 anos fora, depois convivi mais 6. Então, eu tive uma boa convivência, mas não aquela convivência direta, que você está sempre perto, etc. Quando eu perdi meu pai, eu perdi muita coisa, né? Porque todo mundo que perde um ente querido, principalmente um pai, uma mãe, perde muita coisa. Mas eu tomei uma decisão na minha vida. Eu resolvi enterrar o meu pai. Não fisicamente, enterrar dentro de mim. Eu precisava prosseguir, eu precisava seguir adiante. E para seguir adiante, o que a gente tem que fazer? A gente tem que enterrar as coisas que ficam para trás. Continuo com saudades, continuo lembrando coisas que ele falou, coisas que ele viveu, continuo lembrando do rosto dele, da presença dele. Tudo bem, mas me lembro com alegria. Eu não me lembro com aquele sentimento, meu Deus, perdi, agora o que vai acontecer comigo? Eu me lembro como uma dádiva de Deus que aconteceu na minha vida por um tempo determinado e que passou, que foi embora. Todos nós temos que fazer isso, esquecer das coisas que ficam para trás. Agora, só uma coisa muito importante, se é pecado, se eu errei, pequei contra Deus, eu preciso confessar e pedir perdão a Deus. E muitas vezes pedir perdão para as pessoas. Mas do resto, traumas complexos. Eu não perdoo fulano que acabou com a minha vida. Peraí, aquela pessoa foi lá maligna com você, machucou o seu coração, etc. Perdoe. Porque o perdoar, gente, não é uma atitude muito natural da gente. Tá? Perdoar não é muito natural. Por quê? Porque a gente sempre vê o lado ruim, o lado estranho da coisa, o lado errado, etc. Perdoar é uma obediência espiritual. Eu perdoo porque Deus em Cristo me perdoou. Então eu não tenho direito de segurar aquela pessoa dentro de mim. Eu não tenho direito de não perdoar, porque Deus em Cristo me perdoou. Eu preciso liberar, vira a página. Não é? Quantas pessoas, todos nós, e isso daqui não tem privilégio para ninguém, se é que isso é um privilégio, mas todos nós temos alguém a perdoar, todos nós. Né?
E eu me lembro de casos pelos quais eu passei, de vez em quando voltam ainda na minha mente, não é? Situações, relacionamentos, né? Pessoas que me foram muito más, outras que me traíram a confiança e assim por diante. Eu decidi perdoá-los e virar a página. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, esqueça-se daquilo que ficou para trás e prossiga para Cristo. Olhe para Jesus e vá para frente. Não olhe para trás, não ande para trás. Você não é caranguejo, fica andando de lado, fica andando para trás. Vai para frente. Olhe para Jesus, siga para frente. Olhe para Cristo e perdoe quem precisa ser perdoado. E a bênção de Deus vai cair sobre a sua vida. Deus te abençoe.